Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Esse é o programa correspondente a este tempo final, para o qual, nesta ocasião, lemos no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 14 ao 16, onde Jesus Cristo falando disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A única voz que devemos ouvir e obedecer. Este é o nosso tema para esta ocasião. Aos presentes podem tomar assento, tenham a bondade. A única voz que devemos ouvir e obedecer. Esta voz do bom pastor, o qual é Jesus Cristo, é o mesmo que milhares de anos esteve no jardim do Éden com Adão e falou com Adão e o ensinou sua palavra e disse: de toda a árvore do jardim do Éden podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, esse dia morrerás. E Adão tinha a instrução divina para viver eternamente. Era guardando-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora encontramos que, depois, quando Deus fez uma companheira a Adão, o qual aconteceu depois de Deus ter falado a Adão estas palavras, em seguida, Adão, estando no jardim do Éden com sua esposa, passou por uma etapa na qual ele estava realizando com sua esposa a obra de Deus correspondente a essa etapa da sua vida, da qual dependia sua adoção. E chegou um momento de tentação onde houve outra voz, a voz da serpente falando a Eva e dizendo, como Deus disse, que não comam das árvores do jardim do Éden. E Eva se pôs a argumentar com a serpente. E a serpente aí levou vantagem, já que era o animal mais próximo ao homem. Era astuto, raciocinava, tinha uma inteligência grande. E Eva disse, tudo o que Deus disse é que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comamos. Isso era o que tinha ensinado Adão a Eva, com relação ao que Deus tinha revelado a Adão. Mas a serpente disse a Eva, não morrerão. Não morrereis, mas que sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, sabendo todas as coisas. E Eva, a qual tinha escutado primeiro a voz de Deus por meio de Adão, o qual tinha a revelação de Deus para aquele tempo,
Depois escutou a voz da serpente, na qual estava o diabo manifestado, e creu mais na voz da serpente que na voz de Adão, o qual lhe deu a palavra de Deus. E Eva pecou. E aí, a adoção de Adão e Eva se viu afetada, pois não puderam chegar à adoção. E Adão, sabendo o que tinha acontecido, quando Eva lhe dá também a Adão, Adão sabia o que isso significava, sabia que não seria adotado, sabia que perderia o direito de viver eternamente naquele corpo, mas Adão escutou a voz da sua esposa, a qual tinha a revelação da serpente, porque o que a serpente tinha dito a ela foi o que ela disse a Adão, e deu a comer, comeu e pecou também. E Adão caiu da vida eterna. E agora, vejam vocês os problemas que as pessoas buscam quando escutam outra voz que não é a voz correta, que todos devem escutar. Há uma só voz que todo ser humano está chamado a escutar, e esta é a voz de Deus. E agora, vejam os problemas que vieram a Adão e Eva por deixarem de escutar a voz de Deus e escutar outra voz. E em seguida vejamos também como perderam a bênção de viverem eternamente como reis aqui na terra, governando todas as coisas deste planeta Terra. E perdeu a imortalidade, porque o salário do pecado é morte. E agora, a raça humana, desde a queda do Jardim do Éden em diante, se encontra em graves problemas, pois já não pode trazer à existência filhos neste planeta Terra por meio de criação divina, mas por meio da união de um homem e de uma mulher, o que envolve o não poder obter, cada pessoa que nasce nessa terra, não poder obter um corpo teofânico da sexta dimensão e depois obter um corpo eterno nesta dimensão. Portanto, todo ser humano que nasce nessa terra, nasce por meio da união de um homem e de uma mulher e, consequentemente, obtém um corpo mortal, corruptível e temporário, o qual tem que morrer ao final da sua carreira. E também obtém um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, o qual o inclina para o mal sempre. E agora, Cristo, em sua primeira vinda, veio resolver o problema da raça humana para restaurar a raça humana à vida eterna. Mas vejam vocês, o ser humano estava com graves problemas quando Cristo veio. E agora Cristo disse que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito para assim nascer com vida eterna. E se começa obtendo um corpo teofânico da sexta dimensão, que é a dimensão do paraíso, e depois se obterá no último dia um corpo eterno e glorificado, o qual Cristo prometeu dar a todos os crentes nele, como prometeu em São João capítulo 6, versículos 39 em diante, quando disse: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos que me der não perca nada, mas que ressuscite no último dia. Quando? No último dia será que ele ressuscitará todos os que o Pai lhe deu. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu lhe ressuscitarei
ressuscitarei no último dia. É para estas pessoas que escutaram a voz de Cristo, a única voz que todo ser humano está chamado a escutar, que tem a promessa de vida eterna e a ressurreição para o último dia, para viverem em um corpo eterno. Agora, através da história do ser humano, tivemos diferentes gerações, tivemos também diferentes dispensações e diferentes eras. E através da história da raça humana, e levando a história da raça humana à Bíblia, encontramos que Deus, da descendência de Abraão, levantou um povo chamado povo hebreu, ou povo de Israel, o qual foi formado por Deus, da descendência de Jacó, dos patriarcas. Daí vêm as diferentes tribos de Israel, e daí foi formado o povo hebreu. Eles foram ao Egito buscando alimento, e ali viveram uma temporada de tempo, porque José era o segundo no trono do faraó. E enquanto José esteve vivo, estiveram muito bem no Egito. Mas depois veio outro faraó que não conhecia José, e o qual maltratou o povo hebreu. O povo hebreu estava se multiplicando em grande maneira, e já para os egípcios representava uma ameaça, porque se os descendentes de Abraão se juntassem com qualquer nação inimiga dos egípcios, podiam derrotar o império egípcio, e o faraó e os seus conselheiros tiveram um grande temor do povo hebreu e ordenaram que toda criança que fosse nascer, as parteiras, ao saberem que era uma criança varão, não o podia deixar viver, tinham que matá-lo. Mas as parteiras, duas parteiras muito importantes ali, que decidiam tudo isto, deixavam que os meninos nascessem, e Deus as abençoou. E quando pediram contas por deixarem as crianças varões nascerem, elas diziam: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As mulheres hebreias são fortes. E quando chamam a parteira, porque está de parto uma mulher, quando chega a parteira, já nasceu a criança. E para esse tempo em que a sentença da morte dos varões que iriam nascer estava em ação, nasceu o menino Moisés, o qual seria o libertador do povo hebreu, através do qual Deus libertaria o povo hebreu e através do qual Deus falaria ao povo hebreu. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Sempre que Deus vai revelar algum segredo divino, sempre Deus enviará um profeta. A esse profeta revela esse segredo, e esse profeta revela ao povo. E o segredo divino para aquele tempo era a liberação do povo hebreu, a qual tinha sido prometida por Deus a Abraão. Ainda quando Abraão não tinha filhos, ainda nem sequer tinha nascido Ismael, Deus já está falando da descendência de Abraão. E no capítulo 15 e também o capítulo 12, Deus nos fala sobre Abraão e sua descendência. Vejamos capítulo 12,
versículo 1 em diante, onde Deus chama Abraão e disse: Ora, Jeová disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma nação grande, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. Aqui encontramos Abraão tendo 75 anos, recebendo a promessa de ser a cabeça de uma grande nação. Disse: E farei de ti uma nação grande. Agora vejam, Abraão não tinha filhos, e agora Deus está prometendo torná-lo uma nação grande. Também no capítulo 13, versículos 14 em diante de Gênesis, disse: Jeová disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e o sul, ao oriente e o ocidente, porque toda a terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra nos seus comprimentos e na sua largura, porque a ti a darei. Abraão, pois, armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar a Jeová. E agora, no capítulo 15, Abraão já está avançado em idade. E disse assim o capítulo 15 de Gênesis: Depois destas coisas veio a palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremaneira grandíssimo. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra de Jeová a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e lhe disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu a Jeová, e lhe foi imputado isto por justiça. E lhe disse: Eu sou Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma tórtola, uma pomba de também e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Este sacrifício que Abraão faz é para o pacto que Deus fará com ele, porque naqueles tempos, quando se fazia um pacto entre 2 pessoas, se colocava um animal partido pela metade, e se colocava de um lado uma parte e do outro lado outra parte, e se colocava as 2 pessoas que iam fazer o pacto no meio desse animal partido pela metade, e aí falavam o pacto
que eles estavam fazendo. E agora Deus vai fazer um pacto com Abrão. E por isso Deus lhe ordena estes animais assim partidos, e uma parte colocada de um lado e outra parte colocada do outro lado. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então Jeová disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á aí, e serão oprimidos 400 anos. Mas também a nação ao qual servirão eu julgarei. E depois disto sairão com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passava por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez Jeová um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Aqui podemos ver o pacto que Deus fez com Abrão. E vejam como falou da descendência que teria e como seriam pessoas que chegariam a uma nação onde seriam escravas, mas Deus as libertaria depois de certa quantidade de tempo. Ou seja, aos 400 anos, por 400 anos, seriam oprimidas. Agora, o povo hebreu saiu do Egito aos 430 anos de estar vivendo no Egito. Mas os primeiros anos que viveu no Egito, enquanto esteve vivo José, o irmão dos demais filhos de Jacó, as coisas para os patriarcas, filhos de Jacó, e os netos de Jacó, as coisas estavam boas, porque ali estava José como segundo no império do faraó. Mas depois chegou o tempo onde veio a escravidão, e daí em diante o povo hebreu sofreu muito na terra do Egito. Essa era a terra onde se cumpriria essa promessa, esta palavra profética da escravidão do povo hebreu, e onde Deus realizaria a liberação do povo hebreu. Quando Deus promete uma liberação, Ele terá sobre a terra um homem, ao qual ungirá com o seu Espírito, e através do qual Deus se manifestará e falará toda a palavra que Ele tiver que falar ao seu povo, e revelará ao seu povo as coisas que Ele fará nesse tempo. E por meio do profeta Moisés, a revelação das coisas que aconteceriam naquele tempo estavam sendo dadas a conhecer. Pois Moisés foi enviado por Deus para dar a conhecer ao povo hebreu todas estas coisas que iam acontecer naquele tempo, onde, como resultado, o povo hebreu obteria a sua liberação. Agora, encontramos que o povo hebreu estava esperando esta liberação, e quando se cumpriu o tempo prometido por Deus para esta liberação, ali estava nascendo um menino chamado Moisés. Ninguém sabia que esse seria o menino que cresceria e se tornaria o profeta Moisés, o profeta líder do povo hebreu, libertador do povo hebreu por mão divina. Ou seja, pela mão de Deus, Moisés seria o homem escolhido por Deus para essa liberação do povo hebreu, porque Deus estaria manifestado nele. Portanto, era Deus, mas por meio de um homem que realizaria essa liberação. E Deus falou por meio do profeta Moisés, e ficou escrita esta palavra que Deus falou ao povo hebreu por meio do profeta Moisés. E ainda mais, disse Deus a Moisés, e Moisés disse ao povo
que escutando a voz de Deus, o povo hebreu receberá a bênção de Deus. Mas, desobedecendo, deixando de escutar a voz de Deus, para o povo hebreu virá a maldição de Deus, porque Deus colocaria diante do povo a bênção e a maldição. Disto falou Deus por meio do profeta Moisés no capítulo 30, versículo 19 ao 20, onde disse: os céus e a terra chamo por testemunha hoje contra vós, que tenho proposto diante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando a Jeová teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que jurou Jeová a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aqui podemos ver que a bênção vem para o povo quando o povo escuta a voz de Deus. Mas quando o povo não escuta a voz de Deus, consequentemente vem a maldição divina. E agora, vejamos como Deus coloca sua voz em um homem, e através desse homem o povo escuta a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, disse o profeta Moisés por palavra de Deus: profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. A quem disse o profeta Moisés que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus levante do meio do povo e o envia ao povo. E isto por quê? Porque nesse profeta Deus coloca a sua palavra. Neste profeta está a voz de Deus. E por meio deste profeta Deus fala ao povo. Por isso é que temos a Bíblia. Porque Deus, por meio dos seus profetas, trouxe sua palavra ao seu povo. E ficou impressa a palavra de Deus. E a temos no livro chamado a Bíblia ou as Escrituras. Agora continua dizendo: conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus no Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: falaste bem naquilo que disseste. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que falará este profeta? Tudo o que Deus lhe mande. Mas será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Ou seja, que toda pessoa que não escuta a voz de Deus por meio do profeta que Deus envia para o tempo em que as pessoas vivem, tem que dar conta a Deus, porque Deus lhe pedirá conta. E porquanto a bênção e a maldição foi colocada diante do ser humano, a bênção para os que escutam a voz de Deus por meio do mensageiro, do profeta que Deus envia, porque é na boca de um profeta que sempre esteve a palavra de Deus para o povo, e a maldição para aqueles que não escutam a voz de Deus por meio deste profeta. Agora, nos disse a Escritura em Amós,
Capítulo 3, versículo 7. Porque não fará nada ao Senhor Jeová sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. Por meio dos profetas de Deus é que os segredos divinos são dados a conhecer aos seres humanos. E não fará nada ao Senhor sem que antes revele esses segredos aos seus servos, seus profetas. Por isso é que os profetas de Deus foram enviados de era em era e de dispensação em dispensação, dizendo as coisas que hão de acontecer nesse tempo e em tempos futuros, porque é por meio dos profetas de Deus que vem esta palavra profética das coisas que hão de acontecer. E agora, nos disse também Amós, capítulo 8, versículo 11, que haverá fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. Disse que estarão buscando do norte, disse, e irão errantes de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra de Jeová e não a acharão. Por quê? Porque a palavra de Deus está sempre na boca do profeta que ele envia. E agora, muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus. E essa é a voz mais importante que toda pessoa pode escutar. E deve buscar essa voz de Deus para escutá-la no tempo que lhe correspondeu à pessoa viver. Mas temos que compreender que sempre a voz de Deus, a palavra de Deus esteve onde? Na boca de um profeta. E por isso é que, para toda era ou dispensação, Deus enviou um mensageiro, um profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para neste homem Deus colocar sua palavra e este homem falar esta palavra. E ao estar falando esta palavra, as pessoas estarão escutando a voz de Deus. Porque esse profeta é enviado por Deus com a palavra de Deus nele revelada, pregando esta palavra, dando a conhecer esta palavra. Isso é a voz de Deus falando aos seres humanos nesse tempo. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora viram o simples que é escutar a voz de Deus, conseguindo o profeta mensageiro que Deus enviou para o tempo em que a pessoa está vivendo. E agora podemos ver este mistério dos enviados de Deus. Os profetas de Deus são homens enviados por Deus, nos quais está manifestado um espírito teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Esse mensageiro, esse profeta mensageiro, ungido com o Espírito de Deus, recebe a revelação de Deus para o tempo em que vive e a prega, e aí temos a voz de Deus, a mensagem de Deus para o povo. Esse homem é um homem enviado por Deus com as duas consciências juntas, e por isso é que pode ver e escutar em outras dimensões, e pode escutar então a voz de Deus desde a dimensão de Deus. Mesmo que outras pessoas não possam escutar a voz de Deus desde a dimensão de Deus, esse enviado de Deus, sim, pode escutar a voz de Deus, porque foi enviado com esse propósito da parte de Deus. Agora podemos ver
que os profetas de Deus interiormente estão desenhados por Deus para escutar a voz de Deus. Por isso vem com as duas consciências juntas. O resto dos seres humanos vem com as duas consciências separadas, uma da outra. Porém, quando Deus envia um profeta para uma era ou para uma dispensação, vem com as duas consciências juntas. E por isso é que encontramos através da Bíblia histórias dos profetas, onde eles, estando acordados, puderam ver os anjos ou arcanjos de Deus e puderam ver também Deus, e pessoas que estavam perto deles não puderam ver Deus nem os anjos de Deus. Por quê? Porque estes profetas têm as duas consciências juntas e podem ver em outras dimensões. Agora, podemos ver que de era em era, Deus enviou mensageiros, profetas, e de dispensação em dispensação. Agora, quantas dispensações há? Somente há 7 dispensações. E, consequentemente, há 7 profetas dispensacionais. Essa é a classe de profeta maior que Deus envia a este planeta Terra. E quando Deus os envia, eles são os que assinalam que a dispensação anterior chegou ao seu final e abrem uma nova dispensação. Ou seja, Deus, por meio deles, abre uma nova dispensação. Agora, sendo que há 7 dispensações, quais são essas 7 dispensações? A primeira é a dispensação da inocência. E o seu profeta mensageiro foi Adão. E a mensagem foi a mensagem da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. E seu mensageiro foi o profeta Sete, filho de Adão, filho de Adão. E a mensagem foi a mensagem da consciência. Depois, a terceira dispensação foi a dispensação do governo humano. E seu profeta mensageiro foi o profeta Noé. E sua mensagem foi o governo humano, a mensagem do governo humano. Agora vejam que quando chegou o profeta Noé, durante o tempo da vida de Noé, veio o fim da dispensação anterior, e a Noé, Deus revelou as coisas que iam acontecer naquele tempo. Eram coisas inconcebíveis à mente humana, mas eram a verdade divina, as quais foram reveladas ao profeta Noé. E Noé começou a anunciar o juízo divino que viria sobre a raça humana, viria a destruição da raça humana com o dilúvio. Não chovia naquele tempo, portanto, isso era algo impossível humanamente, mas Deus é o Criador da água, portanto Ele pode trazer água em abundância sobre o planeta Terra. Noé, sendo achado justo diante de Deus, porque ele oferecia a Deus os sacrifícios pelo pecado daqueles animaizinhos que Deus estabeleceu para sacrifícios no Antigo Testamento, e os pecados de Noé estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios, portanto, Deus não via pecado em Noé. E revelou a Noé a forma de escapar do juízo divino que viria sobre a raça naquele tempo, naquela geração pré-diluviana. Era simples a forma de escapar, construindo uma arca, na qual entrariam Noé e sua família, e certa quantidade de animais e de aves e de répteis. E quando o tempo para o dilúvio
chegasse, Deus revelaria a Noé que tinha chegado o momento e entrariam na arca. Agora vejam, quando Deus apareceu a Noé e disse que viria um dilúvio que destruiria a raça humana, com o dilúvio tinha chegado o ciclo divino para esse juízo divino. E daí em diante a raça humana não passaria de 120 anos, desde que Deus revelou a Noé que viria a destruição da raça humana. Mas esse lapso de tempo era um lapso de tempo onde a paciência de Deus se estendeu. E Deus esperava com paciência o trabalho da construção da arca para entrar na arca Noé e sua família, e os animais assinalados para entrarem, e as aves e répteis também. Ou seja, que aquele tempo foi um tempo onde a misericórdia de Deus e paciência de Deus esperava que Noé terminasse a arca. Porque se viesse o dilúvio antes de Noé terminar a arca, Noé também seria destruído. E não destruirá Deus o justo com o injusto. Não destruirá Deus as pessoas que não têm pecado com as pessoas que têm pecado. Agora, como podemos fazer para não ter pecado e não ser visto nossos erros, faltas e pecados que cometemos? Necessitamos um sacrifício. E necessitamos o sangue desse sacrifício para que nosso pecado não seja visto diante de Deus. E o sangue dos sacrifícios que ofereciam no Antigo Testamento aos hebreus cobria o pecado. E Deus não via esse pecado. Mas agora já não estão os sacrifícios de animaizinhos, e onde encontraremos um sacrifício e seu sangue para que nossos pecados não sejam vistos diante de Deus? Onde lançaremos nossos pecados? Há um sacrifício efetuado 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, pelo Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, seus pecados são tirados completamente, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, não cobre o pecado, mas que o tira. E agora temos um sacrifício melhor que o sacrifício que o povo hebreu tinha, com aqueles sacrifícios de animaizinhos que eles usavam para cobrir seus pecados com o sangue deste sacrifício. Agora, toda pessoa tem livre acesso a este sacrifício do Cordeiro de Deus para tirar seus pecados e ser vistos por Deus justo, sem pecado. Uma pessoa que é justificada diante de Deus é uma pessoa que não tem pecados. E como podemos estar sem pecados diante de Deus? Pois tirando nossos pecados com o sangue de Cristo, que tira o pecado do ser humano. Não há outra forma para o ser humano tirar seus pecados. E agora, a pessoa, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, a pessoa fica justificada diante de Deus. E o que significa estar uma pessoa justificada diante de Deus? O que significa é que a pessoa fica diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Porque não há pecado nele, porque o sangue de Cristo tirou seus pecados. E se os tirou, nem Deus os pode encontrar. E agora podemos ver a bênção tão grande que nosso amado Salvador Jesus Cristo nos deu em sua primeira vinda. E por meio de Jesus, assim como Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento, Deus falou também por meio de Jesus. Disse São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 em diante:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora vejam como São Paulo disse que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. E por que disse que nos últimos dias Deus falou por meio de Jesus Cristo? Porque para o tempo de Jesus já tinha começado os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. Já tinha começado o 5º milênio quando Jesus estava pregando. Porque quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. E agora, vimos que Deus falou por meio de Jesus, assim como tinha falado por meio dos profetas do Antigo Testamento. E agora, em Jesus estava nada menos que o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, o qual tinha sido prometido através do profeta Malaquias para vir em carne humana. Esta é a promessa de Malaquias capítulo 3, onde diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro que veio preparando o caminho ao Senhor, preparando o caminho a Cristo em sua primeira vinda, foi João Batista. Ele foi a voz de um clamando no deserto e preparando o caminho. E agora, depois de João Batista ter seu ministério, encontramos Jesus tendo seu ministério também. E disse: E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, ou seja, o anjo de Jeová. Ele viria na forma de um homem. Ele viria em um corpo humano. Ele viria como um profeta no meio do povo hebreu. Vejam, este anjo aparece também aqui no capítulo 23 do livro de Êxodo, onde diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. O nome eterno de Deus onde está? No anjo do pacto, no anjo de Jeová. E o anjo de Jeová foi quem libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, e foi quem, por meio do profeta Moisés, falou ao povo hebreu todas estas palavras que encontramos no Pentateuco, nestes livros que o profeta Moisés escreveu. E Moisés foi o instrumento do anjo de Jeová, do anjo do pacto, através do qual se manifestou o anjo do pacto, se velou em carne humana e se revelou através de carne humana, através do profeta Moisés, na porção correspondente a essa quinta dispensação. Porque vejam vocês, falei de dispensações, falei até Noé, que foi o profeta da terceira dispensação. E agora o profeta da quarta dispensação foi o profeta e patriarca Abraão. Foi o profeta da dispensação da promessa com a mensagem da promessa. E depois veio o profeta Moisés como o profeta mensageiro da dispensação da lei.
E essa é a quinta dispensação. Depois veio Jesus com a mensagem para uma nova dispensação. E Jesus é o profeta da dispensação da graça, que é a sexta dispensação. E depois, a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, e a mensagem é o evangelho do reino. E o mensageiro dispensacional, o profeta da dispensação do reino, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, este anjo do pacto, que é quem tem o nome eterno de Deus, o qual é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em seu corpo teofânico ou angelical da sexta dimensão, é o que fala ao povo hebreu e o que liberou o povo hebreu da escravidão no Egito através do profeta Moisés. Este anjo do pacto, o anjo de Jeová, é quem esteve se manifestando por meio dos profetas do Antigo Testamento e depois se fez carne no véu de carne chamado Jesus. Ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isto está em São João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, veio ao povo hebreu, seu povo, e seu povo, os seus, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando a pessoa nasce aqui na terra por meio de papai e mamãe, não nasce como um filho de Deus, mas que nasce como um filho dos seus pais terrenos. E para nascer como um filho de Deus, é necessário este novo nascimento que se obtém quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. E assim nasce no reino de Deus como um filho ou uma filha de Deus. Disto Cristo deu testemunho a Nicodemos, dizendo-lhe, em verdade, capítulo 3 de São João. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não o pode compreender. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode entrar por segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ao crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, a pessoa obteve um novo corpo espiritual, um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. Essa dimensão que é o paraíso. E por isso, quando a pessoa fisicamente morre, continua vivendo. Vai viver na sexta dimensão, no paraíso. E ali nem se trabalha, nem se come, nem se dorme, nem se tem os problemas que se tem aqui nesta dimensão terrena. Mas ali eles estão felizes e eles ali
não tem tampouco noite, porque ali não há noite, como há aqui nesta dimensão terrena. E agora, eles algum dia regressarão à terra, e isto será no último dia, na ressurreição, como disse Cristo, e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. São João capítulo 6, versículo 39 ao 55, nos dá testemunho da ressurreição para o último dia. Para quem? Para todos os que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E agora, vejam vocês para o último dia, que é o sétimo milênio. Cristo ressuscitará os crentes nele que partiram. E a nós, os que vivemos, nos transformará e assim nos dará um novo corpo eterno, glorificado. E viveremos nesse corpo por toda a eternidade. Um corpo que será jovenzinho para toda a eternidade. Terá na aparência de 18 a 21 anos de idade. E isso é para toda a eternidade. Assim que vale a pena encontrar a fonte da vida eterna, a árvore da vida eterna, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e crer nele com toda a nossa alma e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como comemos da árvore da vida para viver por toda a eternidade. Agora, falando do Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador. E agora aqui em São João nos disse que é o Verbo que estava com Deus e era Deus, porque é o mesmo Deus em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo que se parece com o nosso corpo, mas de outra dimensão. Ou seja, que o Criador dos céus e da terra é um homem de outra dimensão, chamado o anjo de Jeová, que é o mesmo Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual, estando em seu corpo teofânico, criou todas as coisas, por sua palavra criadora sendo falada. E, depois de certo tempo, colocou o ser humano neste planeta Terra, mas o trouxe de outra dimensão, porque o ser humano é um ser de outra dimensão. Em palavras mais claras, é um extraterrestre. Por isso é que não podemos ter medo dos extraterrestres, porque o ser humano é um extraterrestre também. Veio de outra dimensão. Sua alma é de outra dimensão, seu espírito também, mas seu corpo físico é desta dimensão. Ou seja, que o que tem desta dimensão é o corpo físico. E agora, Deus, vejam vocês, criou um corpo teofânico para Adão, igual ao corpo teofânico que Deus tinha. Um corpo teofânico parecido ao nosso, mas de outra dimensão. Ou seja, que Adão, antes de vir em carne humana aqui na terra, primeiro esteve nesta sexta dimensão, chamada o paraíso, com este corpo que é parecido ao nosso corpo, como o nosso corpo, mas de outra dimensão. E assim esteve com Deus, o qual também estava em seu corpo teofânico. E em seguida, Deus criou um corpo para o ser humano do pó da terra e o colocou neste corpo. Mas Deus não tinha criado para si mesmo ainda um corpo de carne. Porque não era o tempo ainda para Deus criar para si um corpo de carne. E Deus permaneceu com seu corpo teofânico, e com esse corpo teofânico é que aparecia aos profetas do Antigo Testamento, e era conhecido nestas aparições como o anjo de Jeová, o anjo do pacto. Por isso, o nome de Deus está em seu anjo, porque seu anjo é seu corpo teofânico
da sexta dimensão. Esse anjo de Jeová, vejam vocês, é o mesmo Deus com seu corpo da sexta dimensão. E agora é chamado o Verbo que estava com Deus e era Deus. E aquele Verbo, versículo 14 de São João, capítulo 1, e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, que Deus, com seu corpo teofânico, criou para si um corpo de carne nesta dimensão. E isto aconteceu quando Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida e se multiplicou essa célula de vida, e aos 9 meses nasceu esse corpinho chamado Jesus. E esse é o véu de carne do anjo do pacto, do anjo de Jeová, para a sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. E quando chegou o tempo do seu ministério, vejam vocês, foi o anjo do pacto, o anjo de Jeová manifestado nesse véu de carne chamado Jesus, que realizou esse ministério de 3 anos e meio, confirmando o pacto ao povo hebreu. E depois morreu aos 33 anos, na metade da semana número 70 da profecia de Daniel. E ressuscitou, e depois subiu ao céu, e ele se sentou à destra de Deus, fazendo intercessão no céu, no templo que está no céu, por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro do céu. E agora, Jesus Cristo, o qual é o mesmo anjo de Jeová, ou o anjo do pacto, o Verbo que se fez carne, é o Melquisedeque do Antigo Testamento, que apareceu ao profeta Abraão e lhe deu pão e vinho, ao qual Abraão pagou seus dízimos, e consequentemente Levi, que estava nos lombos de Abraão, também consequentemente pagou os dízimos a Melquisedeque. E agora, o templo que está no céu, vejam vocês, tem um sumo sacerdote, assim como o templo que estava na terra, no meio do povo hebreu, tinha um sumo sacerdote e tinha um grupo de sacerdotes que oficiavam nesse templo. E agora, o templo que está no céu tem um sumo sacerdote, o qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. E o templo que está no céu também tem muitos sacerdotes, os quais são os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, os quais aparecem em Apocalipse, capítulo 1, e versículos 5 ao 6, onde diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Agora vejam, Ele com seu sangue derramado na cruz do Calvário nos lavou dos nossos pecados e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. É Cristo quem fez de nós reis e sacerdotes para e desse templo que está no céu. E em Apocalipse capítulo 5, versículos 8, versículo 5 em diante diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam vocês, Cristo com seu sacrifício na cruz do Calvário nos lavou dos nossos pecados com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra como reis e sacerdotes. E estaremos ministrando no templo de Deus. E agora, em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 em diante, onde nos mostra o glorioso reino milenial de Cristo, vejam a posição que estaremos ocupando nesse reino, disse. Capítulo 20, versículo 4 em diante. E vi tronos e se assentaram sobre eles os que receberam faculdade ou poder de julgar. Esses são os redimidos pelo sangue de Cristo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui podemos ver a posição que estarão ocupando no reino milenial de Cristo todos os redimidos pelo sangue de Cristo. Foram feitos reis e sacerdotes, e por isso estarão reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, e estarão ministrando no templo de Deus. Agora podemos ver que há uma nova ordem sacerdotal. O povo hebreu teve uma ordem sacerdotal, a ordem levítica de sacerdotes. Mas, antes desta ordem, há uma ordem eterna, e é a ordem de Melquisedeque. E a ordem sacerdotal levítica, ou de Levi, do povo hebreu, é somente um reflexo, é somente o tipo e figura da ordem sacerdotal do templo que está no céu. Agora, o povo hebreu já não tem um templo e não tem os sacrifícios, portanto, não está ministrando no templo terreno que o povo hebreu tinha aqui na terra, em Jerusalém, mas Deus tem um templo no céu. E nesse templo, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, esteve ministrando, e com seu sangue esteve fazendo intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Assim como fazia o sumo sacerdote quando entrava no dia 10 do 7º mês, no lugar santíssimo, com o sangue da expiação do bode, e oferecia ali pelo povo hebreu esse sangue para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Agora, no templo que está no céu, isso é o que Cristo esteve fazendo. Ele subiu ao céu e levou o seu próprio sangue do seu próprio sacrifício e o colocou sobre o propiciatório do templo que está do céu,
fazendo assim intercessão por cada filho e filha de Deus, por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para a reconciliação dessa pessoa com Deus. E para assim que haja reconciliação entre a pessoa e Deus e a pessoa, e a pessoa possa receber as bênçãos de Deus, as bênçãos celestiais que Ele tem para todos aqueles que são reconciliados com Deus. Essa reconciliação com Deus, vejam vocês, começa em nosso interior, quando recebemos Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E aí já estamos reconciliados e temos vida eterna. E por isso, se nosso corpo físico morrer, continuamos vivendo no paraíso, no corpo teofânico e eterno que Ele nos deu, quando o recebemos. E recebemos seu Espírito Santo. E para o último dia, até no programa da restauração do ser humano, dos filhos e filhas de Deus, no programa da redenção está também a reconciliação física do nosso corpo físico com Deus. E por isso, Ele ressuscitará os mortos em Cristo em um corpo que estará em paz com Deus, um corpo eterno e glorificado, onde não haverá germes de enfermidades de nenhum tipo, e onde tudo será vida eterna. Portanto, os átomos do nosso corpo novo serão átomos com vida eterna. E por isso viveremos por toda a eternidade nesses corpos imortais. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, São Paulo falando desse grande evento que se realizará nesse tempo final, onde disse que a criação completa geme, como se estivesse com dores de parto até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus, isto é, a adoção dos filhos e filhas de Deus, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso é a adoção dos filhos de Deus e a redenção do corpo físico, onde seremos redimidos fisicamente e onde obteremos um corpo eterno e assim estaremos colocados e com um corpo eterno para viver por toda a eternidade. Isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus para ser manifestada no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Quando Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração, encontramos que apareceram ali Moisés e Elias, e o rosto de Jesus resplandecendo como o sol, e suas vestes resplandecentes como a luz, e a voz do céu desde a nuvem disse: Este é meu Filho amado, em quem tenho complacência. Ali foi adotado Jesus. E agora, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, também estará Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem em sua vinda. São os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias capítulo 4, os quais aparecem um ao lado do castiçal ou candelabro e o outro do outro lado. Essas são as duas oliveiras, duas árvores de oliveiras e dois ramos de oliveiras, os quais vertem azeite como ouro, e esse é o azeite com o qual é alimentado o candelabro para iluminar. E agora encontramos que para este tempo final, Cristo prometeu enviar seus anjos com grande voz de trombeta. São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais são também chamados na Escritura os primogênitos de Deus. São
Paulo falando dos primogênitos de Deus, no capítulo 12 de sua carta aos Hebreus, disse: mas chegaste ao monte Sião, capítulo 12, versículo 22 em diante, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Onde estão os nomes dos primogênitos de Deus, dos filhos e filhas de Deus? Estão escritos no céu. Por isso, Jesus, em uma ocasião, em que enviou os seus discípulos a pregar e a expulsar demônios e a curar todo tipo de enfermidade, quando retornaram, chegaram muito felizes, muito contentes, dizendo a Jesus: até os espíritos imundos se nos sujeitam em teu nome. Ou seja, que no nome de Jesus lhes obedeciam e saíam fora das pessoas quando eles ordenavam no nome de Jesus que saíssem fora das pessoas. E agora Jesus lhes disse: não vos alegreis disto, que os espíritos imundos, os demônios, se vos sujeitam em meu nome, mas se alegrai-vos de que vossos nomes estão escritos no céu. Escritos no céu. O nome de uma pessoa significa que essa pessoa é um filho de Deus. E agora, temos duas sessões no livro da vida. A primeira sessão, a sessão do livro da vida do Cordeiro, é a sessão onde estão os primogênitos de Deus, os que vêm de Deus à terra para serem manifestados aqui por uma temporada de tempo, para fazer contato com a vida eterna que é Cristo, recebê-lo como seu Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim nascer de novo, nascer no reino de Deus e ter um corpo teofânico da sexta dimensão, para no último dia, em seguida, receber um corpo físico e eterno que Cristo prometeu para cada um de seus escolhidos. E isso é o que estamos esperando neste tempo final. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no 7º milênio, que é o dia do Senhor, e que é o último dia, para o qual Cristo prometeu ressuscitar os mortos em Cristo em corpos eternos e nos transformar. Nós, os que vivemos nesse tempo, cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Agora, em que ano do 7º milênio Cristo ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os que estamos vivos? Não sabemos em que ano, mas sim, ele disse que será para o último dia, ou seja, para o último milênio. Agora, estamos no último milênio, ou seja, no último dia diante de Deus. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, pois somente faltam 2 anos e meio, ou seja, o que falta deste ano de 1998, o que falta de 99 e o que falta de 2000, ou seja, que são 2 anos e meio. E depois entraríamos no 7º milênio e, consequentemente, ao século 21. Mas terá se atrasado o calendário de Deus? Eu penso que não. E se não atrasou o calendário a Deus, então já estamos no 7º milênio. Bem entrados no 7º milênio. E por isso é que estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino neste tempo final. Agora, como estaremos escutando esta grande voz de trombeta ou trombeta final, já que Cristo também falou desta grande voz de trombeta quando disse: e ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos? São Mateus capítulo 24, versículo 31. Vamos ver o que é esta grande voz de trombeta, para que as pessoas não venham a imaginar que é uma trombeta literal. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11 diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esta grande voz de trombeta é a voz de quem?
do Alfa e o Ômega, do primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no sétimo milênio. E agora, passemos ao capítulo 4 de Apocalipse, onde disse: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta, aqui temos novamente a voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. E agora nos disse: sobe aqui. Onde vamos subir? Sobe aqui. Vamos subir à era da pedra angular. Não é que temos que subir ao céu literalmente para ir escutar lá no céu a voz de Cristo. E está falando a seres humanos, os quais, estando na terra, escutarão a voz de Cristo, a voz de Deus, essa grande voz de trombeta. E é preciso subir a uma era onde Cristo esteja falando. Cristo esteve falando por meio de cada um dos mensageiros, São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, nas diferentes etapas da igreja entre os gentios, etapas que se cumpriram a primeira na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na França e na Hungria, a quarta na Irlanda e Escócia, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. E Cristo esteve falando, e Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, esteve falando por meio desses 7 anjos mensageiros, nessas 7 etapas da igreja de Jesus Cristo. E nesses territórios onde se cumpriram estas etapas. E agora, onde estará falando Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo? Onde estará falando nesse tempo final? Na era da pedra angular. E agora, onde se cumprirá a era da pedra angular para poder escutar a voz de Cristo nesse tempo final? É preciso subir a era da pedra angular. E é preciso escutar a voz de Cristo por meio de quem Ele estiver falando nesse tempo final. E assim estaremos escutando a voz do anjo de Jeová, a voz do anjo do pacto, do qual disse Deus: eu envio o meu anjo diante de vós. Disse Deus ao povo hebreu no capítulo 23 do livro do Êxodo, versículo 20 em diante: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Agora vejam, assim como Deus enviou seu anjo, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, é o mesmo Deus manifestado em seu corpo teofânico, chamado anjo do pacto, porque Deus esteve guiando o povo hebreu por meio desta manifestação nesse corpo teofânico da 6ª dimensão. E agora, Deus esteve guiando sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e esse mesmo anjo do pacto, ou o anjo de Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo, esteve em Espírito Santo guiando sua igreja de era em era, por meio destas manifestações que ele teve através desses 7 mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, para o último dia, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado na era da pedra angular e no território correspondente à era da pedra angular. E agora, vamos ver por meio de quem estará nos falando e que coisas estará nos falando nesse tempo final o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ou seja, o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo. Disse: como trombeta, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas
que acontecerão depois destas. O que Ele promete nos dar a conhecer, o que Ele promete nos falar, se subirmos aonde Ele está, a era da pedra angular, disse: eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nesses tempos passados. Agora há coisas novas que acontecerão. As coisas que acontecerão nesse tempo final, no último dia, no 7º milênio, e era da pedra angular. Cristo disse: eu mostrar-te-ei. E agora, por meio de quem vai estar Cristo e o Espírito Santo manifestado, nos mostrando todas essas coisas que em breve hão de acontecer? Vamos ver em quem está manifestado, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Temos que encontrar esse instrumento de Cristo, do anjo do pacto, através do qual estará manifestado, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Disse Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou ao seu anjo mensageiro. Um anjo é um profeta mensageiro enviado por Deus. E para que o enviou? Disse que o enviou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio desse anjo mensageiro de Jesus Cristo, é que são dadas a conhecer a igreja de Jesus Cristo nesse tempo final todas as coisas que devem acontecer. E todo ser humano a quem está chamado a escutar nesse tempo final, ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, a Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro. Assim como toda pessoa que viveu no passado estava chamada a escutar a voz de Deus por meio do profeta que Deus enviava em cada tempo. E agora, Jesus Cristo reconfirma que Ele enviou seu anjo em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, quando disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem enviou ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Para dar testemunho de que coisas? De todas essas coisas que devem acontecer nesse tempo final, no último dia, ou seja, no 7º milênio. E era da pedra angular e dispensação do reino. Este anjo mensageiro de Jesus Cristo é um profeta dispensacional. É o profeta da 7ª dispensação com a mensagem da dispensação do reino, que é o Evangelho do reino. Ele aparece também em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 em diante, onde disse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo, com a pregação do Evangelho eterno, anuncia que chegou a hora do seu juízo, porque a hora do seu juízo chegou, ou seja, que prega em sua mensagem o juízo divino que virá sobre a raça humana, assim como pregou Noé o juízo divino que viria sobre a geração pré-diluviana. Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Aqueles foram dias onde o juízo divino foi anunciado antes de cair sobre a terra. E este é o tempo onde o juízo divino também é anunciado antes de cair sobre a terra.
mas é também mostrado a cada filho e filha de Deus a forma de escapar do juízo divino neste tempo final. É por meio de ter crido em Cristo como nosso Salvador, ter lavado nossos pecados no sangue de Cristo e ter recebido o seu Espírito Santo e estar colocados na era correspondente a este tempo final, escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. Estarmos escutando esta grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, revelando-nos todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim é como todos os escolhidos de Deus do último dia estarão sendo chamados e juntados e preparados para serem transformados os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados e escapar do juízo divino que virá sobre este planeta Terra, porque seremos raptados, ou seja, seremos transladados desta terra à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde estaremos nesta grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio. Por isso é que são bem-aventurados todos os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Agora são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final, é o chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que somos chamados e juntados nesse tempo final, para se completar assim o corpo místico de Cristo na era da pedra angular e ser transformados os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa do nosso Pai Celestial. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou, pois, preparar lugar para vós, e se for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ele vem por nós neste tempo final, e por isso Ele nos chama com essa grande voz de trombeta ou trombeta final através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, com esse chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, somos juntados na era da pedra angular e preparados para sermos transformados e raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E assim escaparemos do juízo divino, da grande tribulação que virá sobre os que moram na terra. Agora vimos qual é a única voz que devemos ouvir e obedecer neste tempo final. É a voz do mesmo Deus Todo-Poderoso que falou no Jardim do Éden. É a mesma voz do Deus Todo-Poderoso que falou ao povo hebreu. É a voz do mesmo que enviou o profeta Moisés e falou por meio do profeta Moisés. É o mesmo que deu a lei ao povo hebreu. É o mesmo que falou pelos profetas do Antigo Testamento. É o
mesmo que se fez carne e falou por meio do seu véu de carne chamado Jesus, é o mesmo que falou por meio dos profetas do Novo Testamento, falou pelos apóstolos do Novo Testamento e falou pelos seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E para esse tempo final estaria falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim estaria chamando e juntando todos os seus escolhidos com a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do reino. E assim é como todos os escolhidos de Deus nesse tempo final estariam escutando a única voz que todos devem escutar nesse tempo final. É a mesma voz que em todas as eras e dispensações e gerações os seres humanos estiveram ordenados para escutar, mas alguns não quiseram escutar esta voz. Mas sempre houve no passado um grupo de pessoas que disse: essa é a voz que eu quero escutar todos os dias da minha vida. E agora, onde estão as pessoas que querem escutar esta voz? A voz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a voz do anjo do pacto, a voz de Jesus Cristo nesse tempo final, por meio do seu anjo mensageiro. Aqui estamos na América Latina e no Caribe, que é o território onde a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, a voz do anjo do pacto, estaria nos falando, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que em breve deve acontecer. E aqui nós estamos escutando esta voz nesta noite e dando graças a Cristo por sua voz através do seu anjo mensageiro. Agora, o anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o anjo de Jesus Cristo, quando João quis adorá-lo em 2 ocasiões, em Apocalipse 19 e Apocalipse capítulo 22, o anjo lhe disse que não o fizesse, porque o anjo de Jesus Cristo é um homem deste tempo final, é um mensageiro, um profeta mensageiro que vem nesse tempo final, no qual estará Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado através dele, falando-nos por meio desse profeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso toda a glória, o anjo de Jesus Cristo a dá a Jesus Cristo, quem o enviou, e por isso disse a João: adora a Deus. E agora podemos ver que isto é o mesmo que disse o anjo que vem com o evangelho eterno pregando, disse no capítulo 14: e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ensina o povo a adorar a Deus. Nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que a raça humana estaria vivendo os momentos mais gloriosos, onde a voz de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, estaria sendo escutada por meio do seu anjo mensageiro. É a voz do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a única voz que devemos nós escutar. E essa voz esteve falando por meio dos seus profetas no Antigo Testamento, por meio de Jesus e por meio dos apóstolos e por meio dos 7 anjos mensageiros, e nesse tempo final nos falaria por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E esta é a única voz que devemos ouvir e obedecer. E essa é a única voz que nós estamos escutando e obedecendo neste tempo final. É a voz do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Foi para mim um privilégio muito grande, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes, dar-lhes testemunho da única voz que devemos ouvir e obedecer. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, e que todos os dias de nossa vida permaneçamos escutando esta voz, e consequentemente as bênçãos de Deus
continuem se derramando sobre todos vocês como foi prometido, porque para os que escutam a voz do anjo do pacto, a voz de Deus, ele diz que viriam todas estas bênçãos escritas nesta palavra na Bíblia. Que Deus continue nos falando diretamente à nossa alma todas essas coisas que em breve devem acontecer e continue derramando sobre nós estas bênçãos do céu, e em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados e vamos todos à ceia das bodas do Cordeiro nestes corpos eternos que Ele nos dará. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes continue abençoando a todos, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Deixo novamente conosco ao Senhor Benjamin Pérez para continuar.